Bom dia, Hudson. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todas as pessoas que acompanham aí o portal RMS News. Uma segunda-feira começando, com um pouquinho de sol, depois um domingo chuvoso, necessário para a cidade de Sorocaba. Não tem nem dúvida. E dizem que esse sol que está aparecendo aí não é certeza de que vai permanecer o dia todo, não, hein, Hudson? Inclusive, de alertas, as pessoas podem se cadastrar na Defesa Civil Estadual e receber alertas de tempestade. E quem é cadastrado já recebeu que vai continuar aí hoje, amanhã, aí com a possibilidade de muita chuva. Não tem nem dúvida, nosso querido Hudson Pessini. Em que região da cidade você se encontra hoje, Hudson Pessini? Olha, eu acredito que aqui é a rua Ubirajara. Estou vendo o centro ali. Parei aqui, eu vou fazer um pouquinho de merchan aqui. Quase em frente à loja Petit Poá. Acho que é Vila Santana aqui. Correto. Eu falei, você está na garagem da sua casa ainda, Hudson? É que tem uma... Não, parece que é uma janela. Mas aqui, as casas aqui, elas são como as casas da Vila Hortência, aquelas casas ainda vivem, né? Aquelas casas mais antigas que a janela, as casas não tinham garagem e a janela do quarto ela dá praticamente na calçada, né? Não tem nem dúvida. Hudson, vamos fazer o seguinte, andando pela cidade, você tem uma visão ampla do que acontece e pode analisar com tranquilidade agora aí. Vamos lá. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias da Câmara Municipal definiu o cronograma de tramitação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, o orçamento do município para o ano de 2022, que começa amanhã, dia 5 de outubro, e segue até o dia 9 de dezembro, quando está programada a votação e redação final da matéria. Entre os dias 5, ou seja, amanhã e 13 de outubro, a comissão realizará o exame formal e as adequações do referido projeto de lei. Já no dia 13 a 22 serão realizadas audiências públicas para apresentação e discussão dos orçamentos previstos para serem destinados a cada um dos entes municipais da entidade direta e indireta. Entre os dias 21 e 27, os vereadores poderão apresentar emendas em primeira discussão que receberão parecer da Comissão de Economia entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro. A primeira discussão e votação da LOA está programada para o dia 9 de novembro. Você conhece? Você foi presidente da Comissão de Finanças, desta comissão. Qual é o trâmite de tudo isso? Daquelas primeiras informações que você já teve, inclusive da LDO, o que dá para linkar com a aprovação da LOA agora? Oliveira, o orçamento municipal, ele é algo estimativo. A prefeitura e seus secretários, ela vê as necessidades de cada setor, aonde estão os encaminhamentos, principalmente tem que estar muito linkado ao plano plurianual que já foi votado, para saber de que forma vai ser aplicado o plano de governo do atual prefeito, aonde que ele vai colocar dinheiro, aonde que a cidade vai crescer, aonde vai receber investimentos. Essas audiências públicas, elas são muito importantes, aliás, principalmente aquelas que discutem pastas específicas. Eu fazia aquelas maratonas onde eu colocava todas as pastas colocando o secretário explicando o seu orçamento. Então, muitas vezes, você dá oportunidade para a população de reivindicar alguma coisa do seu bairro e ela não consegue via requerimento ou via pedido para um vereador ou outro, e ela vai lá, pede direto para o secretário e aquilo fica registrado na audiência pública. Aliás, não só pede, mas como tem uma resposta se é possível ou não fazer a execução ou a implantação de uma unidade de saúde, o asfaltamento de uma rua ou coisas desse tipo. É nessa hora que se discute a coisa mais importante da Câmara Municipal de Sorocaba, é a aplicação do orçamento. O vereador, ele tem que ter na cabeça dele que aqui não somos uma cidade de 10 mil habitantes, nós somos uma metrópole. E é essa hora que o vereador deve atuar, e não fazendo vídeo, fazendo foto, trocando lâmpada ou tapando buraco. Nós temos que saber aonde estão as vias de Sorocaba hoje, que já estão com o asfalto vencido, para saber se nesse orçamento está sendo contemplado o recap, o reasfaltamento e coisas desse tipo, para que se evite o buraco
para que o caos no município não aconteça. O que se vê muito hoje é que espera-se o problema acontecer para que depois o político se gabe, porque ele resolveu o problema. Mas, na verdade, se as coisas funcionassem como devia, grande parte dos problemas eles seriam previamente já identificado e evitariam que eles acontecessem. Mas isso não dá voto. O que dá voto é o político se retrair, o político ficar fazendo esse oba-oba populista e depois deixar com que os problemas aconteçam e ele apareça como salvador da pátria. Ele apareça falando assim, olha, vamos precisar de mais médicos. Será que no orçamento do ano que vem está incluso a contratação de mais médicos, a contratação de mais professores, a contratação principalmente, que a gente está vendo muito, de guardas municipais, que está parado aí há 20 anos já. Aliás, o efetivo da Guarda Municipal não está nem parado, está regredindo há 20 anos, e são coisas que a cidade precisa. Você faz tanta coisa hoje para fomentar a cidade para fora, falando que a cidade está boa, automaticamente você traz gente para cá e você precisa investir em segurança, educação, saúde, e é nessa hora do orçamento. Infelizmente, Oliveira, não dá nem para citar nomes, mas você aí que está nos assistindo agora, pode entrar nas audiências que tiveram do orçamento, você vai ver que não houve, e nunca, não é até agora, não é essa legislação, mas sempre não há uma participação dos vereadores nessa discussão. Infelizmente, hoje o que a gente vê é o vereador preocupado em populismo e não em trabalho de verdade. Eu vi dias atrás, inclusive, no PPA, o Plano Plurianual, de 4 em 4 anos, a vereadora Yara, ela reclamava, inclusive da forma célere, como foi aprovado o projeto no dia. Tem uma ampla discussão. Oliveira, isso aqui é para os próximos 4 anos. Os vereadores não podem aprovar toque de caixa, né? E você... É uma preocupação, né, Hudson, com esse orçamento deste ano, principalmente, que nós vamos ver qual vai ser o desenho da própria Câmara Municipal, nós vamos conhecer agora, porque, de fato, é agora que eles vão ter que debruçar sobre esse projeto para poder sinalizar esse futuro, né? Ou seja, da nossa cidade. E um futuro muito próximo, que é o ano que vem. Oliveira, eles se debruçando ou não, o orçamento ele tem que ser aprovado. Aliás, acho que eu não conheço, uma história recente, um orçamento municipal que não foi aprovado pela Câmara Municipal. Hoje temos um orçamento de 3,7 bi. É uma estimativa de faturamento, são 3,7 bilhões de reais que Sorocaba vai ter em caixa para investir na cidade no ano de 2022. Agora, se os vereadores vão participar ou não da elaboração, ou trazer a população para fazer parte disso, dessa discussão, como você falou agora da vereadora Yara, você tem que trazer a população e tem que ter uma discussão mais ampla. Tem muitas coisas voltadas ao meio ambiente. A gente falou aqui já algumas vezes sobre a aglomeração urbana, quando você vê aí uma divisão da cidade de uma forma assim preocupante. Você vê a região do Campolim hoje, por exemplo, estão recebendo ali, acho que no próximo ano, 4 ou 5 torres vão ser inauguradas ali, e em ruas sem saída, em ruas, por exemplo, estreitas, onde não há ali uma vazão caso necessite. A gente pensa que essas coisas, elas não, deixa que no futuro a coisa aconteça. Mas o legislador tem que estar preocupado hoje para que o problema não aconteça no futuro. E não deixar para que o futuro resolva o problema que ele não se cuidou agora, não se preocupou em realizar. Em relação às emendas parlamentares, esse é um outro problema, né? Que se o vereador não souber fazer uma indicação que contemple o todo, ou se for de questões pontuais, dá problema, né? Oliveira, as emendas, elas são foram 4 anos, é uma nova experiência na Câmara Municipal. O mandato passado, ela começou mais de forma efetiva a utilizar-se das emendas impositivas no orçamento. É uma lei do vereador França que adaptou essas emendas parlamentares. Mas a gente vê que a emenda é quando o vereador tem uma parcela do orçamento para ele indicar aonde ele quer contemplar. Geralmente, aqui em Sorocaba ainda existem vereadores de bairro.
Por mais que eles recebam o seu salário da cidade toda, eles elegem um bairro como um curral eleitoral, onde ele investe todas as suas emendas, outras coisas ali para garantir o votinho dele. E, infelizmente, isso não dá certo no todo. Dá certo para ele, que vai garantir os votos. Mas Sorocaba tem quase 600 bairros. Teria que ter 600 vereadores aí para poder aí todos os bairros ser contemplados com essas emendas. E dessas emendas impositivas, Oliveira, ela é muito burocrática, tem muitos códigos, muitas rubricas, que se forem colocadas erradas, são perdidas. E muitas vezes há uma divergência de comunicação entre a Câmara e o Poder Público Executivo, onde eles não falam a mesma língua, ou mudam o idioma durante a conversa. Então você vai lá, você manda a princípio a emenda 3.4.20.30, que é o código que vai fazer aquele dinheiro chegar numa determinada objetivo. No meio do caminho muda-se esse código. E depois, quando a emenda chega lá, a emenda fica perdida, ela torna-se uma emenda inexequível, uma emenda errada, com vício, e na grande maioria das vezes ela era perdida. A gente conseguiu fazer o ano passado ainda algumas leis onde essas emendas que iam ser perdidas, a gente readaptava elas e mandava de novo. Agora, não é garantido que a prefeitura pague essas emendas impositivas. Apesar de chamar emenda impositiva, hoje o Poder Executivo, ela costuma pagar, o prefeito, seja o atual, o passado, paga as emendas dos vereadores ou executa as emendas dos vereadores, desde que esse vereador esteja alinhado com o governo. Então, se ele for amiguinho do governo, tiver uma coleirinha no pescoço e obedeça o prefeito, aí ele recebe aí um ossinho e é pago essa emenda. Isso acontece aqui agora com o governador Dória, com o presidente Jair Bolsonaro e também com o prefeito Rodrigo Manga, não é diferente. Hudson Pessini, para fechar esse assunto, como que nós devemos acompanhar essa questão, essa votação agora na Câmara? Eu peço atenção especial dos conselhos, das associações de amigos de bairro, dos condomínios, que hoje você vê que não está tendo um prolongamento da sua voz dentro do Poder Executivo. Procure agora, nesse momento, a Câmara Municipal de Sorocaba para que você consiga não só fazer uma emenda ou uma melhora ou algo sustentável no seu pedido, mas também para cobrar algum vereador aí, são 20, para que aquele problema na sua casa, aquela esquina, aquele bueiro, que é necessário um bueiro na esquina da sua casa, uma passarela para a criança na porta da escola, coisas desse tipo, ou até coisas voltadas ao lazer, tem uma quadra aí perto da sua casa, essa quadra necessita de uma cobertura, de uma manutenção, essa é a hora que você deve colocar, fazer um abaixo-assinado simples e levar lá e protocolar no gabinete dos vereadores pedindo emendas para que isso se resolva. A participação popular nesse momento é muito grande, porque se não houver, a grande maioria dos vereadores está... É triste falar isso, mas não estão preocupados com isso como deveriam. Hudson Pessini, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, bacharel em Direito, consultor político. Hudson, para a gente encerrar, tem um outro assunto aqui. A Prefeitura de Sorocaba abriu, na semana passada, uma consulta pública online do programa habitacional Casa Nova Sorocaba. O formulário já está disponível no site da Secretaria da Habitação. O objetivo da consulta pública é garantir a participação popular na política pública habitacional, diagnosticando a percepção e interesses da população, mostrando inclusive algumas áreas públicas selecionadas para o programa. É o que explica o secretário da Habitação, o Tiago da Guia. Coordenado pela Secretaria da Habitação, Casa Nova Sorocaba vai possibilitar a construção de moradias por meio de parceria público-privada, beneficiando milhares de famílias que há anos têm parte significativa de sua renda onerada como aluguel e que agora terão que possibilidade de arcar com o financiamento do imóvel por um valor bem abaixo do mercado. Isso é o que coloca a Prefeitura. E aí? Oliveira, esse discurso dessa propaganda, né, de que se faz esse programa, antigamente era casa de graça. Depois já é casa financiada, agora casa financiada com um recurso um pouquinho mais baixo. Tem que ficar muito atento a isso. Aonde são essas áreas? Como eu falei para você, na Sorocaba tem um plano diretor. As ruas, elas são feitas e calculadas para receber uma determinada quantidade de carros, de ônibus, de veículos. E essas áreas que estão querendo se barganhar com as construtoras para poder ceder essas áreas para iniciativa privada e pegar uma contrapartida
em apartamentos, são áreas feitas em bairros, em loteamentos, como áreas institucionais. Quem comprou um loteamento popular ou não popular, de classe média, nos últimos 10 anos, quando você vê a maquete, tem aquelas áreas verdes. Tem áreas verdes, tem a outra áreas que na maquete aparece como verde, mas é uma área tida como área institucional. Ali uma reserva para quando aquele loteamento ficar superpopuloso, a prefeitura tem um espaço para colocar uma UBS, uma creche, uma escola, uma base da polícia, da Guarda Municipal. Então, são reservas dentro desses espaços para esse fim. Agora, quando você vai deturpar a destinação desses espaços, transformar ele em prédios, você só está agravando mais ainda essa densidade populacional e vai tirar ainda mais esses espaços hoje que servem para ser implantados os aparelhos públicos. E isso daí vai custar caro lá no futuro se não for muito bem planejado, muito bem feito. Ok, e ponto final, Hudson? Ponto final. E direto ao ponto? É isso aí. Boa saudade do direto ao ponto. Marcou época, né? Marcou época. Hudson, foi um prazer imenso tê-lo conosco mais uma vez. Segunda-feira estaremos online em meio e não ao vivo, né, Hudson? Feriado terça-feira, mas se um fato acontecer, a nossa equipe Aposta estará informando, entre eles Hudson Pessini, já estará de plantão. Um abraço, Hudson, até a próxima!